Olá, eu sou o Vini Costa e se tem uma dúvida que os meus alunos, quando estão iniciando a pintura em bolo, têm, é como fazer cores de peles negras. Eu acredito que seja uma das maiores dúvidas na hora de pintar em bolo e eu vou te explicar aqui de uma forma muito simples a fazer essas cores usando aqui as cores primárias. Então você vai aprender comigo neste momento. E agora eu vou te dar uma dica muito simples para você aprender a fazer cores de peles negras, peles morenas. Esse aqui é o círculo cromático e tem uma dica muito simples, muito fácil na hora de se criar tonalidades diferentes de marrom. Eu vou olhar aqui as minhas cores primárias do círculo cromático. Aqui no círculo é o amarelo, o azul e o vermelho. E eu tenho aqui uma combinação chamada complementar, que ela é a que está exatamente do lado oposto ao meu círculo cromático. Então, se eu quero criar marrom para fazer aqui cor de pele negra, cor de pele morena, eu vou usar a mistura das cores complementares. Então, vermelho com verde, eu vou ter uma tonalidade aqui, uma cor de marrom, azul com laranja, eu obtenho outra, e aqui o amarelo com violeta, eu também tenho uma outra possibilidade de cor de pele negra e morena. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora na prática. Então, eu vou usar aqui o amarelo, que é uma das minhas cores primárias. Vou pegar um pouquinho aqui do amarelo. E aqui eu estou utilizando um azul chamado Curaçá. Vou pegar aqui um pouquinho dele. Desse azul. Se eu simplesmente misturar essas duas cores, a gente sabe que vai dar verde. Mas aqui eu preciso primeiro do laranja. Então eu vou colocar um pouquinho aqui para criar o laranja. Tem aqui meu pincel. Esse pincel que eu estou usando é o pincel de número 4 da Ceramic. Então, primeiro de tudo, eu preciso criar laranja. Como eu mostrei ali no círculo cromático, laranja com azul, a gente consegue criar uma tonalidade aqui de marrom. Misturo bem, eu preciso misturar bem aqui, porque o corante ele tem uns grãozinhos, então eu preciso misturar para desfazer aqui junto com o álcool de cereais. Então, eu tenho aqui uma tonalidade já de laranja. Vou mudar aqui meu pincel só para não misturar ainda as cores. Vou colocar um pouco desse azul aqui. E vou misturar. Ainda está muito alaranjado. Deixa eu pegar um pouco mais do azul. Um pouquinho mais de laranja. Aqui eu vou misturando para criar a tonalidade que eu quero. Essa cor, eu tenho aqui sim uma tonalidade já de marrom. Ela tá até um pouco, talvez, aqui avermelhada. Tá ok também, porque eu tenho diversos personagens que têm essa cor aqui. Eu posso colocar um pouquinho mais de amarelo
para tirar um pouco desse vermelho aqui em excesso, porque aqui faltou um pouquinho mais de amarelo para eu ter um laranja mais vibrante. Então eu vou colocar aqui um pouquinho só mais de amarelo. E cada vez que eu vou colocando uma cor ou outra, eu vou criando novas tonalidades. Então aqui ó, eu já tenho um outro tom de marrom. Se eu desejar um tom ainda mais claro, posso colocar um pouco mais ainda de amarelo. E eu vou mudando um pouco mais a tonalidade. Agora, se eu quiser essa cor um pouco mais pastel, eu não quiser ela tão fechada assim, eu quiser ela um pouco mais pastel, eu adiciono branco. Eu venho aqui com branco, deixa eu pegar aqui a pontinha da minha colher. Vou colocar aqui para criar uma nova cor. E eu tenho um marrom mais opaco. Eu posso adicionar um pouquinho mais de amarelo. Lembrando que basicamente todas as cores que eu crio, eu vou depender dessas três aqui. Do azul, o amarelo e o magenta. Então, eu posso fazer variação aqui de tonalidades simplesmente com essas três cores. Inclusive, se você quer aprender sobre como criar novas cores, utilizando apenas essas três aqui, basicamente todas as cores aqui do círculo cromático, inclusive todas as cores, todas as tonalidades, tem um cardzinho aqui que vai te direcionar para você assistir essa aula. Então aqui a gente conseguiu entender parte do processo de criação. Se eu misturo um pouco mais de azul, eu vou puxando um pouquinho para um violeta. Se eu coloco vermelho, eu vou puxando para o marrom mais voltado para o vinho. Lembra que eu falei que roxo ou violeta com amarelo, que também aqui são cores complementares, aqui o violeta e o amarelo são cores complementares aqui do nosso círculo cromático, eu também crio o marrom. Só que eu preciso prestar atenção em uma coisa muito simples. Violeta é azul com magenta aqui no caso. Essas duas cores aqui vai me dar violeta. E aí se eu coloco o amarelo, eu consigo com essas duas cores e mais essa criar marrom. Só que se você prestar atenção, elas já estão aqui. Eu poderia sim, se eu quisesse aqui nesse momento, criar uma nova cor, mas nem teria necessidade, porque, como eu falei com vocês aqui, todas as cores basicamente surgem dessas três aqui. Então, a diferença é que aqui eu tinha colocado rosa, que é esse magenta aqui, com o amarelo e azul. Aqui eu só vou misturar um pouquinho das cores. Eu vou inverter aqui e vou colocar o rosa, que estava aqui junto com o amarelo, eu vou trazer aqui para o azul. Eu estou fazendo isso só para que vocês entendam que dá no mesmo. Então aqui ó, eu criei, inclusive, um lilás bem bonito, um roxo bem bonito aqui, misturando essas duas cores. E então, se eu adiciono o amarelo, vou colocar aqui um pouquinho separado,
essa cor junto com o amarelo. Vou colocar um pouquinho mais do amarelo, porque aqui ele ainda tá uma cor de vinho. Puxou aqui um pouco para o marsala. Então, se eu adiciono o amarelo, ainda tenho aqui um marrom um pouco avermelhado, porque na mistura tem um pouco mais aqui do magenta, do rosa. Então, eu vou colocar um pouco mais do amarelo. E vocês viram que aqui eu fui criando diversas cores, uma diferente da outra, inclusive com essas misturas. Mas se você perceber, o que tem aqui é exatamente o que tem aqui. A única diferença é que eu misturei o rosa com o amarelo, e aqui o azul, e aqui eu misturei o azul com o rosa e depois adicionei o amarelo. Na verdade, essa mistura aqui, a ordem não faz a menor diferença. Se você começa com uma, começa com outra, não faz a menor diferença. O que vai diferenciar essa tonalidade é quanto mais de uma das três cores você tem. E aqui, se eu quiser também, eu posso colocar novamente o branco, se eu quiser deixar essa cor um pouco mais pastel, um pouco mais opaca, não tão transparente. E eu posso fazer isso, inclusive, com todas as cores que eu for criando, todas as tonalidades. Então, se você perceber, isso aqui é praticamente uma mistura infinita. Se eu coloco um pouquinho mais de uma cor, um pouquinho mais de outra, eu vou criando uma variação nova e diferente aqui para sua pintura. Então, você consegue basicamente fazer qualquer tom de marrom. E ainda te digo mais, se você quiser fechar um pouco, deixar um pouco mais escuro, basta adicionar um pouquinho de preto também, que você consegue escurecer. Então, somente com essas três cores aqui, mais o branco e o preto, que são cores de apoio aqui para você deixar um pouco mais opaco, um pouco mais pastel, ou preto também para você escurecer um pouco mais essa tonalidade, você vai conseguir pintar praticamente, basicamente, todos os personagens aí que tem pele negra, pele morena. Dessas cores também você consegue criar o sombreamento, você consegue fazer basicamente tudo. Então, se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, se inscrever para você não perder nenhum dos outros vídeos que estão vindo por aí. Tchau, tchau e até logo! E para você que ficou até aqui e quer aprender muito mais sobre pintura em bolo, basta participar do meu Instagram também. Clica aqui embaixo na descrição que tem um link para você seguir. Lá já tem muito conteúdo para você, inclusive tem live também semanal para você participar lá ao vivo comigo, tirar suas dúvidas na hora e aprender a pintar em bolo lá também. As lives acontecem toda sexta-feira às 8 horas da noite, então eu te espero lá.